Números. Capítulo 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e, quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus: o Senhor, ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números. Capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes: tribo, chefe, Ruben, Samua, filho de Zacur. Simeão, Safate, filho de Hori. Judá, Calebe, filho de Jefoné. Issacar, Igal, filho de José. Efraim, Oséias, filho de Num. Benjamim, Palti, filho de Rafu. Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Manassés, Gadi, filho de Suzi. Dan, Amiel, filho de Gemali. Aser, Setur, filho de Micael. Naftali, Nabe, filho de Vofsi. Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa.
Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. Contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Como se pode ver por estas frutas? Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: E não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: Em aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e, para eles, também parecíamos gafanhotos. Salmo 73. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam orgulho como se fosse um colar e a violência, como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem.
Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, e eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria atraído teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal, sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti. E, se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus! Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Salmo 74. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião, onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim, os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido nosso Rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido.
Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos nem do barulho constante dos teus adversários.